Uma modelo famosa e empresária de sucesso foi encontrada sem vida dentro de uma mansão na Suíça, completamente irreconhecível após o uso de ferramentas específicas e até um liquidificador industrial. E o mais perturbador não é só a cena, mas o fato de que o agressor fez tudo isso de forma metódica, tranquilamente assistindo a vídeos na internet. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Yudes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Já me dá aquele apoio aqui no começo do vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Bom, e hoje eu preciso também dar um alerta de gatilho aqui, tá? O vídeo que eu vou trazer para vocês hoje é muito pesado e esse conteúdo pode ser muito sensível para algumas pessoas. Bom, então hoje a gente vai falar sobre o caso da Cristina. A gente vai entender como a polícia utilizou a autópsia e os dados forenses para provar que esse desfecho terrível já vinha sendo desenhado. Bom, no dia 3 de fevereiro de 2024, que foi um dia antes do Dia dos Namorados na Suíça, o pai da Cristina começou a ficar preocupado, porque ela não tinha ido buscar as filhas na creche naquele dia. Então ele recebeu a ligação da creche e ele foi lá, buscou, as netas, e depois, então, foi lá para a mansão onde a Cristina morava. Chegando lá, ele encontrou diretamente o genro dele, o marido da Cristina, e o marido declarou friamente que não sabia exatamente onde a esposa estava naquele momento. O pai da Cristina, então, ficou mais preocupado ainda, achou aquilo muito estranho, porque a filha jamais iria deixar de buscar as crianças na creche, e ele começou a procurar pela filha ali na casa. Então, ele chega na lavanderia, e na lavanderia tinha um saco de lixo assim no chão, e ali tinha uma mecha de cabelos, loiros, saindo pelo saco. O pai dela então foi o que abriu aquela sacola, e ali ele entra em choque, porque dentro daquela sacola estava a cabeça da sua filha. Meu Deus, gente, que terrível isso aqui. Bom, era perto das 20h30 da noite quando a polícia foi acionada e ali já se iniciaram as investigações. Agora vamos entender quem eram as pessoas que viviam naquela casa. Bom, a vítima se chamava Cristina Joksimovic. Ela nasceu no dia 15 de abril de 1985 e parte da família dela veio da Sérvia e eles imigraram para a Suíça. Quando a Cristina estava com 16 anos, ela começou a trabalhar como modelo e ela também participou de concursos. Em 2007, quando ela estava com 22 anos, ela foi coroada Miss Noroeste da Suíça. Logo depois, ela tenta a vaga de Miss Suíça, mas infelizmente ela não consegue a coroa e fica em segundo lugar. Ela continua trabalhando como modelo e, ao mesmo tempo, ela decide iniciar o seu próprio negócio. Ela abre uma agência chamada Catwalker Coach. O seu objetivo com a agência era ajudar as mulheres a sentirem-se mais autoconfiantes, tanto no mundo dos negócios quanto na indústria da moda. Além de atender, em particular, as mulheres, a agência dela também prestava serviços para outras empresas, onde a Cristina dava palestras e cursos para ajudar as mulheres a serem mais confiantes. Bom, a Cristina tinha uma vida bem ativa, além de trabalhar na sua própria empresa, ela também trabalhou para a Google e completou todos os seus estudos com maestria. Os amigos mais próximos sempre descreviam a Cristina como uma pessoa incrivelmente generosa. Eles também contam que a Cristina era uma mulher linda e de bom coração, uma pessoa extremamente amigável e que vivia sorrindo. E em 2016, ela conhece um homem que foi chamado pela mídia de lá de Thomas. Esse não é o nome verdadeiro dele, tá? Eu consegui descobrir o nome verdadeiro, mas eu não posso informar aqui em vídeo para vocês, porque a lei suíça, ela exige a confidencialidade, dos seus suspeitos. E agora eu vou abrir um parênteses aqui, tá, nessa história. Por quê? Todas as informações que eu trouxe aqui para vocês são baseadas em jornais de lá. Esse é o primeiro caso, na verdade, que eu faço da Suíça. E existe uma coisa que eu descobri fazendo esse caso aqui: todos os casos criminais que acontecem lá, tudo é resolvido em portas fechadas. E isso acontece muito para esconder, entre aspas, é claro, gente, que um crime aconteceu, para que a mídia internacional não descubra que o país não é o mais seguro do mundo, sabe? Assim, isso não significa, claro, que a Suíça não é um país seguro, pelo contrário, gente, é um país de primeiro mundo. Mas crimes acontecem em todo lugar. Eu sei disso também porque eu faço muitos casos do Afeganistão, Paquistão e todos esses países também. Eles não publicam documentos oficiais do caso, nem nada. Só que foi um pouquinho diferente a história dela dentro da Suíça, porque ela era uma mulher muito bonita. Ele também, o marido era um cara muito bonito, charmoso e tal. Todos os dois muito ricos. Então, esse tipo de história, ele é muito fácil, de vender para a mídia.
É fato isso, tá, gente? Infelizmente, isso é fato. Então, quando aconteceu isso, todos os repórteres ficaram, não, vamos tentar descobrir. E realmente eles conseguiram descobrir algumas coisas, tá, com a polícia. Então, todas as informações que eu vou passar aqui para vocês são baseadas em depoimentos ali de testemunhas, de amigos da Cristina também, e pequenas coisas que os repórteres conseguiram descobrir. Só que, ao longo do vídeo, eu acho que vocês até vão ver que tem algumas brechas, assim, que não dá para entender direito, porque a gente não tem os arquivos oficiais da investigação desse caso. Tá bom? Vamos agora voltando então na vida do casal. Então, em 2016, a Cristina conhece este homem que era 3 anos mais velho que ela e no ano seguinte eles se casam. E a partir daqui eu vou chamar ele de marido, já que eu não posso falar o nome dele verdadeiro e acho que não faz sentido usar o nome que a mídia deu. Bom, nos primeiros anos de casamento parecia tudo mil maravilhas. O casal estava constantemente viajando e postando suas fotos de viagens nas redes sociais. Eles tinham uma vida de alto padrão, além dela ser uma empresária de sucesso, ele era um homem que tinha muito dinheiro, era filho de um advogado famoso e era rico de berço. E o casal morava nessa mansão aqui onde o crime vai acontecer. Então eles ficam casados por um tempo sem ter filhos e em 2020, ali aproximadamente 3 anos depois que eles estavam casados, nasce a primeira filha do casal. E no ano seguinte, 2021, já nasce a segunda filha. Então eles tinham 2 meninas. E essa foto aqui que eu estou mostrando para vocês é de 2023, aproximadamente 1 ano antes do crime. Então notem que as filhas deles eram bem pequenas mesmo quando o crime aconteceu. Bom, nessa foto parece que a família era perfeita e muitos amigos achavam que os dois tinham realmente a vida perfeita, ricos, bonitos, filhas lindas e saudáveis. Mas a verdade é que o casamento deles já estava em crise. E o motivo tem a ver com a nova empresa que o marido abriu aproximadamente 1 ano antes do crime acontecer. O marido então virou dono ali de uma empresa de consultoria. E os amigos próximos da Cristina contaram que depois que ele abriu essa empresa, ele mudou completamente. Eu não sei, tá? Eles não deram mais detalhes, mas falaram assim, olha, o cara mudou depois disso. E por esse motivo eles começaram a brigar. Bom, aqui entra aquela falha de informação que eu falei para vocês, tá, no início do vídeo. O motivo pode ter sido financeiro, segundo o depoimento de algumas testemunhas, mas pode ter sido outra coisa diferente. Mas independente disso, parece que a Cristina já estava dando ali alguns sinais em público mesmo de que a casa estava caindo dentro da sua própria casa, sabe? Bom, no dia 13 de janeiro de 2022, ela posta essa foto aqui na sua rede social. Ela bateu a cabeça e teve que dar 4 pontos na testa. Na legenda, ela explica que foi encontrada inconsciente no chão da sua casa e que tudo isso aconteceu porque ela estava dormindo mal por causa do excesso de trabalho e por conta das dificuldades da maternidade. E realmente, tá? Aqui nessa época, uma das filhas dela era bem pequenininha de colo e a outra um pouquinho maior, que elas tinham pouquíssima diferença, né, entre uma e a outra. Mas, depois de tudo, na época, né, que tudo aconteceu, ninguém desconfiou de nada, mas depois do crime acontecer, muitos acreditam, isso aqui é especulação, tá? Que, de repente, esse aí foi o primeiro sinal de que ele estava fazendo mal para ela, que o que ela escreveu na legenda não seria ali uma queda, né, que ela ficou inconsciente, desmaiou, qualquer coisa. Bom, fora isso também, nós temos uma outra foto que ela postou, no dia 21 de abril de 2023, ela posta essa foto na sua rede social, e a legenda dizia, seja gentil, não deixe o mundo te endurecer, não deixe a dor te fazer odiar, não deixe a amargura roubar sua doçura. E amigos contam que aqui é quase certeza que ela estava assim falando sobre o marido quando ela fez esse post. Agora, depois desse post, passam então mais 3 meses e aí sim vem um outro acontecimento que é oficial. No dia 14 de julho de 2023, ela vai na delegacia e registra um boletim de ocorrência por violência doméstica. E nesse dia ela chegou então com marcas claras de que alguém segurou no pescoço dela aqui, né? E ela foi então e registrou esse BO contra o marido. Agora, depois disso aqui, nada aconteceu com o marido. A mulher chega lá no, meu Deus, né? Na delegacia com roxos no pescoço. O cara quase tirou a vida dela. Mas vida que segue. Bom, amigos contam que aqui, nesse ponto, ela decidiu se separar dele. Uma amiga próxima da Cristina também conta que ela queria sim pedir o divórcio, mas ela tinha medo dele. E ela acaba então continuando, né, a vida de casada e fica dentro daquela mansão com ele. E no dia 13 de fevereiro de 2024, que foi ali 7 meses aproximadamente depois do registro policial,
Foi o dia, então, que o pai da Cristina encontrou, né, a cabeça da filha dentro daquele saco na lavanderia. E naquela lavanderia tinham mais coisas, tá? E agora nós vamos entrar, então, nessa parte ali da investigação da polícia. Então, ali na lavanderia da casa também, então, eles encontraram outras partes dela. Ela realmente foi separada em várias partes pelo marido. E durante esse processo de separação ali dela, ele também fez algo muito estranho, que todas as partes que ele separou, ele fez, foi muito grotesco feito, assim, sabe? Porque ele não tinha também, né, habilidade, nem conhecimento para fazer aquilo ali, então ele meio que separou de qualquer forma. Só que teve uma parte em específico que ele foi muito metódico e ele deixou ali inteirinha, que foi a retirada do útero dela. Aquilo foi feito ali com muita cautela e esse processo ali foi chamado pelos peritos de degradação ritualística. Então, como se fosse um ritual ali que ele fez, né? Que loucura. Bom, além disso também, ele foi além. Ele também pegou um liquidificador industrial que ele tinha, e ele tinha esse liquidificador em casa porque ele fez parte lá de um negócio de escoteiro. Então, ele teve que comprar isso para a cozinha lá dos escoteiros, mas depois, eu não sei se não deu certo o escoteiro e tal, ou se ele ficou com esse equipamento e estava na casa dele. Então, ele joga ali partes dela e, né, ligou ali o liquidificador, e a mídia classificou isso também como ele fez ela de purê. O que não é verdade completa, tá? Porque foram só alguns pedaços. Muita gente lê isso aqui achando que ela foi toda ali feita de purê, né? Mas não. Tiveram alguns pedaços que ainda estavam intactos. Ele estava ali no processo de fazer tudo isso, e acabou sendo pego ali, né, pelo pai da Cristina. Talvez ele iria terminar nos próximos dias. Bom, e os outros pedaços que estavam ali ainda inteiros, também foram, inteiros não separados, né, mas não tinham sido passados pelo liquidificador ainda, então foram analisados pela polícia. Ela tinha muitos machucados pelo corpo, principalmente na cabeça. Tinha muitos machucados no nariz, na parte de trás da cabeça, tinha cortes no rosto e inúmeras contusões. Além disso também, ela tinha mechas de cabelo que tinham sido arrancadas. Ela também tinha cortes na bochecha, abaixo das sobrancelhas, no nariz. Também tinha na parte inferior da perna direita, no pé, nos omoplatas. Isso é muito importante de ser analisado, porque dá para entender que ele, né, bateu muito nela antes de então terminar de tirar a vida dela realmente. E ele tira a vida dela mesmo, a causa da morte foi ali que ele segurou no pescoço dela até ela parar de respirar. Foi assim que ela perdeu a vida, tá? Isso foi comprovado também ali pelo osso hioide, né, que fraturou e tudo isso. Bom, depois disso aqui, então, dessa descoberta aí horrorosa e macabra, né, dentro daquela mansão, agora vamos entender a parte dele. Bom, o marido estava lá, né, lembra, né, quando o pai da Cristina encontrou ali e então chamou a polícia. Bom, logo depois que o marido foi preso, ele tenta negar o acesso ao telefone dele, mas a justiça conseguiu um mandado e conseguiu então analisar todas as informações. E aqui vem um choque ainda maior. Nós temos então toda aquela separação, aquele ritual doido que ele fez. Além disso também, quando a polícia foi analisar o telefone dele, eles descobriram que ele estava naquele mesmo momento assistindo a vídeos na internet. Quais eram os vídeos que ele estava assistindo não foi divulgado para a mídia, mas da forma que eles divulgaram, me parece que eram coisas normais, porque eles falaram, olha, ele estava tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, assistindo a vídeos no YouTube. Bom, o telefone dela também desapareceu da cena e ele acabou confessando depois que pegou o telefone dela e escondeu em um caminhão de entrega que levou o telefone embora. O marido vai dar o seu depoimento e na primeira versão ele falou que quando chegou em casa, ele viu ela sem vida no chão, perto das escadas da mansão, que ela teria perdido a vida sozinha por um acidente ou algo parecido, e ele fala que ele entrou em choque naquele momento que ele viu ela ali. Então ele teve uma reação de pânico, pegou ela, levou ela até a lavanderia e ali ele começou a separar ela. Então aqui nesse ponto, demora ali algumas semanas, ele passa uma segunda versão. Nessa segunda versão, ele fala que realmente eles estavam brigando naquele dia e que a Cristina teria
teria pegado uma faca e começou a ameaçar ele com essa faca. E ali, então, ele, em legítima defesa, ele pega e segura no pescoço dela até ela perder a vida. E aqui também essa versão não bate. Por quê? Logo que ele foi preso, foi feito ali o corpo de delito e a polícia comprovou que ele não tinha machucado nenhum. Ou seja, isso aqui é mais triste ainda, tá? Porque como ela tinha muitos machucados e ele não tinha nada no corpo dele, prova que ele já pegou ela, começou a dar porrada, 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 porrada. Ela não conseguiu nem se defender. E ali, então, ele segurou no pescoço dela até ela perder a vida. Bom, outra coisa que está sendo levada em conta nesse caso também é o histórico de abusos do próprio marido. Além do registro de violência doméstica que a Cristina fez, o marido também tem um passado muito sinistro com uma ex-namorada que ele teve antes de começar a namorar a Cristina. Essa ex-namorada, que não foi divulgada a foto, e nem o nome dela, obviamente, né? Ela já deu esse depoimento para a polícia e ela contou que tiveram algumas ocasiões que ele foi muito agressivo com ela. Em uma delas, especificamente, eles estavam ali numa discussão, algo parecido, e ele pegou o carro e passou em cima dos pés dela. Fora isso também, ela falou que ela terminou com ele porque ele era, assim, um homem muito violento e ela tinha medo dele. Bom, esse caso aconteceu em 2024 na Suíça, eu estou gravando agora em 2026, e até o dia que eu estou gravando esse vídeo, o julgamento ainda não foi marcado. Mas mesmo que for marcado esse julgamento, pelo andar aí da carruagem, eu acredito que ele será feito a portas fechadas, como são feitos a maioria dos julgamentos por lá. E a investigação desse caso já foi concluída e o marido, ele foi oficialmente ali acusado de ter tirado a vida da Cristina em dezembro de 2025. Mas desde quando o crime aconteceu, ele estava em prisão preventiva. E agora, nesse período aí que ele ficou, então, de prisão preventiva, aí, né, aproximadamente 2 anos, mais ou menos, 1 ano e pouquinho, né? Mais ou menos, ele está tentando sair da cadeia, tá? Ele está tentando pedir ali a sua liberdade condicional para aguardar o julgamento, então, em liberdade. Em um dos pedidos, ele também fala que ele precisa sair porque ele sente muita saudade das filhas dele e ele precisa cuidar das suas filhas. Eu, particularmente, não deixaria, tá? 2 meninas pequenas com um homem desse aí, não. Mas, enfim. Bom, sobre as filhas do casal também, elas ficaram sob a proteção do Estado depois, né, do crime acontecer e hoje em dia não existe nenhuma informação e não existirá nenhuma informação sobre o paradeiro delas, tá? Porque a Suíça também tem muito cuidado com os menores nesses casos. Como ainda não foi marcado o julgamento, a sentença ainda não saiu, qualquer novidade que eu tiver nesse caso, eu vou deixar aqui no comentário destacado. Não sei quando você está assistindo esse vídeo aqui, mas já dá uma olhadinha no comentário destacado, porque se já saiu a sentença, eu coloquei lá quantos anos ele foi condenado. Bom, ele está então lá, né, preso até o dia de hoje, e está pedindo a sua liberdade condicional. Se eu não me engano, ele já pediu 4 vezes. As 4 vezes elas foram negadas. E eles estão mantendo ele preso o maior tempo porque foi feito ali também um laudo pericial que fala que o marido apresenta um risco significativo de reincidência de cometer novos crimes violentos, incluindo o uso mais grave de violência. Além disso também, o próprio marido, ele conseguiu lá um outro psiquiatra ou psicólogo que era também um professor de uma universidade, para tentar anular esse laudo pericial que foi feito por um psiquiatra das autoridades da Suíça, falando que ele não era perigoso. Então ele entrou com esse outro laudo e ninguém concordou com isso. Não, o que é esse cara aqui, professor da onde? Não. Você é mesmo muito violento e precisa ficar preso aqui. Teve também uma ocasião que dentro da cela dele, eles encontraram um cadarço que estava transformado em corda e uma lâmina de barbear, que não é permitido ter lá dentro do presídio. Então, sabe-se lá o que ele estava tentando fazer, né? E é isso, tá, gente? Ele fica preso até hoje. Só para vocês conseguirem entender melhor também, se ele for condenado, ele pode pegar até 20 anos de cadeia, que seria mais ou menos, né, um crime desse, o que um preso lá pegaria, ou então até a prisão perpétua. Só que a prisão perpétua na Suíça funciona como funciona em outros países que eu já expliquei aqui para vocês.
não necessariamente é prisão perpétua. Eles têm ali um mínimo de 15 anos que eles ficam sim presos e depois disso, então, o caso é analisado novamente e se eles comprovarem que a pessoa é muito violenta, fala não, então fica aqui o resto da vida, não tem como soltar você, ou caso contrário, não. Ah, você já aprendeu o que tinha que aprender, então pode sair depois de 15 anos, ou 10 anos em casos excepcionais. Bom, a história da Cristina nos mostra de uma forma muito triste como fachadas incrivelmente perfeitas de sucesso e beleza também escondem dinâmicas perigosas de controle. O caso brutal dela não é apenas um crime isolado, mas um símbolo urgente na luta dolorosa contra o inaceitável feminicídio. Pedidos silenciosos de socorro precisam ser totalmente levados a sério antes que seja tarde demais. Eu estou deixando aqui na tela alguns aplicativos que você pode baixar de graça no seu celular para que você possa chamar as autoridades caso esteja passando por uma situação de violência doméstica. Lembre-se de ter muito cuidado nesse momento e peça ajuda, não faça nada sozinha. Muito cuidado sempre, especialmente no momento da sua fuga ou no momento que você está saindo de casa, que é o momento mais perigoso, tá bom? Bom, deixa o seu like antes de sair desse vídeo, se inscreve aqui no canal também se você não for inscrito. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.